e no ano de 1601, um poeta português que chegara aqui para Salvador bem pequeno e aqui se criara, chamado Bento Teixeira, escreve um poema chamado Prosopopeia. É bem verdade que um poema, entre aspas, puxador de saco, ao segundo donatário da capitania hereditária de Pernambuco, o Coelho. Mas com esse poema, nessa data 1601, Bento Teixeira dá o pontapé inicial da verdadeira literatura brasileira, que surge com o Barroco. Mas antes de falarmos sobre o Barroco aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho da história que originou o Barroco. Como nós sabemos, meus caros alunos, a literatura é filha predileta da história. E antes que o Barroco acontecesse na Europa, dois momentos históricos explodem na Europa. Foram duas brigas. A primeira briga partira das ordens do Papa, que é o líder máximo da Igreja Católica. O Papa, no afã de angariar fundos cada vez mais para a Igreja, coloca a venda das santas indulgências. E ele coloca a primeira ordem. Toda criança recém-nascida imediatamente tem que ser batizada. Porque se ela não fosse batizada e morresse sem o batismo da Igreja Católica, não lograria o céu. Lograria um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que era o limbo. Mas, segundo as ordens do Papa, a família dessa criança tinha que doar bens para a Igreja Católica. Bens materiais, dinheiro, joia, imóveis. Nessa ocasião, surgem dois líderes católicos, um deles, padre da nossa igreja, chamados Calvino e Lutero, que começam a protestar. Ora, toda criança recém-nascida imediatamente tem que ser batizada. Porém, para que haja o seu batismo, a sua família tem que doar bens à Igreja Católica. E a família pobre, como é que fica? Daí então, Calvino e Lutero começam a liderar uma reforma chamada Reforma Protestante, onde eles protestavam contra a venda das santas indulgências. E nessa ocasião, líderes Calvino e Lutero, muito fortes, conseguem arrebanhar milhares de adeptos católicos que deixam as fileiras do catolicismo e passam a seguir as suas lideranças. A igreja, em contrapartida, lança a chamada Contra-Reforma, leis severíssimas, com pena de morte, da Igreja Católica aos seguidores de Calvino e Lutero. É o primeiro grande momento histórico. O segundo grande momento histórico acontece novamente entre a Igreja Católica e as ciências. A Igreja Católica prega que Deus é o centro do universo, portanto, o teocentrismo. Teos, Deus, centros, centro. Em contrapartida, as ciências começam a questionar o maior dogma do cristianismo. E as ciências dizem que não é Deus o centro do universo, mas é o homem. E começa a pregar o que nós chamamos de antropocentrismo. Antros, palavra grega que significa homem, e centros, centro. Novamente, duas brigas, dois grandes momentos históricos. Então, amigos, desses dois momentos históricos que sacudiram a Europa no início do século XV, durante todo o século XV, reforma protestante versus contra-reforma, teocentrismo versus antropocentrismo, surge um momento histórico chamado Barroco, que foi realmente um momento de fragilidade nas artes, que foi realmente um momento de imposição pela Igreja Católica. O homem, o artista, o intelectual daquela ocasião do Barroco, de um lado pressionado pelas ciências, que pregavam o antropocentrismo. Do outro lado, pressionado pela Igreja Católica, que pregava o teocentrismo. Dessas duas brigas surge o Barroco. E nós sabemos que, vestibulavelmente falando, todas as escolas literárias apresentam três características básicas. Atenção, meus queridos vestibulandos. O que são características básicas? A UFBA, a UNEB e qualquer outro grande vestibular na Bahia e no Brasil trazem textos para que vocês analisem. E desses textos, dessas escolas literárias, elas buscam, elas questionam, elas cobram de vocês essas características. E todas as características básicas de cada escola literária advêm, surgem exatamente dos momentos históricos. Raciocinemos
e concluamos logicamente. Ora, se o Barroco surge diante de dois momentos históricos que foram duas brigas, reforma protestante versus contra-reforma, teocentrismo versus antropocentrismo, onde há briga, há conflito, onde há conflito, há desequilíbrio, e onde há desequilíbrio, há insegurança. Portanto, são essas três características marcantes em qualquer texto barroco. No Brasil, quando acontece o barroco na Europa, está em pleno movimento. No ano de 1601, como já foi falado, este poeta que morava no Pelourinho, Bento Teixeira, escreve-nos o poema chamado Prosopopeia, dando realmente início à verdadeira literatura brasileira. E por que, meus amigos? A literatura de informação e a literatura jesuítica não foram ainda literaturas brasileiras. Nós sabemos que para afirmarmos que haja literatura em um povo, dois sentimentos são primordiais, necessários nesse povo. Primeiro, o nativismo, o amor ao local em que nascemos. Segundo, o nacionalismo, o amor pela pátria. Ora, quem fizera a literatura de informação e quem faz a literatura jesuítica não tinham nenhum amor, nenhum conhecimento pelo nosso Brasil. Só a partir do ano de 1601 que a raça brasileira, a família baiana, Salvador, Pelourinho, já estavam formados, já havia naquele povo esses dois sentimentos básicos, primordiais, exigíveis, essenciais para a formação de uma literatura: o nacionalismo e o nativismo. Portanto, sem medo de errar, para os vestibulares, vocês podem afirmar que o Barroco dá início à verdadeira literatura brasileira. E aí nós vamos ter duas grandes estrelas do nosso Barroco. Primeiro, o baiano, nascido no Pelourinho, o famoso Boca do Inferno, língua de trapo, o honorável canalha, o nosso Gregório de Matos Guerra e Filho. Quem não conhece o seu poema vestibulável? Triste Bahia. Ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te viu já, tu a mim penhado. Rica te viu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, quem tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Ah, quiseras Deus que um dia amanheceras tão sisuda que foras de algodão o teu capote. Um texto altamente vestibulável, um texto altamente barroco, onde há o conflito, onde há o desequilíbrio, onde há a insegurança. O texto do nosso genial Gregório de Matos Guerra Filho, a grande estrela da poesia barroca. Segunda grande estrela da prosa barroca, um português, mas que viera aqui pequenininho, e aqui em Salvador, na região do Pelourinho, cresceu, viveu, se ordenou, trabalhou e hoje é sepultado na nossa Igreja Basílica ali no terreiro, o grande Padre Antônio Vieira. A sua principal obra chama-se Os Sermões. São compilações de palestras, de pregações que ele fazia, defendendo o gentio, o novo convertido, e defendendo os nossos índios. Portanto, o barroco grave tem essas duas grandes características. Se ele advém de dois momentos históricos que foram duas brigas, onde há briga há conflito, onde há conflito há desequilíbrio, e onde há desequilíbrio há insegurança. Portanto, amigos, portanto, meus queridos alunos e concursáveis, 1º de maio de 1500, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, até o ano de 1768, é o que nós chamamos a literatura colonial brasileira.